Goste ou não, ninguém pode negar que tudo que envolve o clã Otsutsuki em Naruto e Boruto dá o que falar, e recentemente todo mundo foi pego de surpresa pela introdução do Shibai, um ser extremamente poderoso. No entanto, existe mais uma dupla de Otsutsukis que provavelmente serão apresentados e que a história já tinha jogado uma pista sobre eles no passado, mas diferente dos demais membros, esses dois seriam completamente diferentes de tudo que vimos até agora, então nesse vídeo vamos falar um pouco sobre isso. Há um tempo atrás, Sasuke foi até a dimensão do Jubi do Ishiki, um local até então misterioso. Esse local recentemente voltou a aparecer no capítulo 72, quando Koji ajustou o Jubi e criou aquele exército. Mas, para quem não lembra, nessa dimensão existe um mural dedicado ao clã Otsutsuki, contendo os símbolos de todos os membros do clã que apareceram até aquele momento. Só que se a gente reparar bem, existem dois símbolos rachados, deixando evidente a existência de mais dois membros do clã. E ao contrário do que talvez pode parecer, esses símbolos não estão inacabados, dá pra ver que foram destruídos mesmo e que tinha um símbolo ali. Muitos teorizavam, incluindo eu, que fiz até vídeo aqui pro canal, que esses dois membros foram usados para Eida e Daemon ganharem as suas habilidades, o que mais pra frente foi revelado que foi exatamente isso que aconteceu mais com o Shibai. E com a introdução dele, será que esses dois Otsutsukis não vão mais dar as caras? E se derem, porque os seus símbolos estão rachados e onde estariam? E bom, eu tenho algumas possibilidades em mente, mas sim, eu acredito que eles ainda podem aparecer. Eu vou usar agora um argumento que eu usei nesse vídeo que estou colocando na tela para complementar e que eu lancei há algum tempo atrás. Mas seguindo, sinceramente, eu duvido que esses símbolos estejam rachados porque esses membros foram mortos. Eles podem até estarem mortos, mas eu não acho que o símbolo foi rachado por conta disso. Até porque Kinshiki havia sido morto, assim como o Momoshiki, e os seus símbolos estavam lá. Mesmo que Momoshiki tivesse gravado o karma no Boruto, ele até então havia sido morto e iria renascer. E como comentei antes, esses símbolos claramente foram destruídos como se alguém quisesse apagar tudo que lembrava esses seres, como se fossem uma vergonha ao clã num mural dedicado a esses membros. E como eu falei no outro vídeo, quem acompanha Harry Potter vai saber que lá a família Black tem uma árvore genealógica. Os membros que trazem vergonha à família são apagados, excluídos, e eu acho que esse conceito se aplica nesse mural Otsutsuki. Provavelmente esses símbolos foram destruídos porque eles desonraram o clã de alguma maneira. É a única explicação plausível ao meu ver. Principalmente se tratando do clã Otsutsuki, um clã que é muito orgulhoso e que tem um objetivo claro. Mas você deve estar se perguntando o que diabos um Otsutsuki poderia fazer para trazer desonra ao clã, até porque já ficou claro que eles possuem suas próprias regras, hierarquia. O próprio Urashiki disse que não tinha permissão para matar o Toneri, então o que será que alguém pode fazer para ser considerado a desonra desse clã? Bom, na minha opinião, tendo como base tudo que vimos até agora, eu acho que um bom palpite seria de que eles foram contra o esquema do clã, a esse objetivo específico de ir de planeta em planeta plantando uma árvore divina e comendo frutos de chakra, pois sabemos que o clã Otsutsuki depende disso para evoluir. Eles são parasitas, é o seu único propósito. Logo, membros que são contra isso são contra a própria essência do clã e são inúteis, pois não vão agregar em nada e não servirão nem como sacrifício nem como qualquer outra coisa. Um outro ponto que também pode ser considerado é que se esse mural foi feito pelo Ishiki, pois ele conhecia a Kaguya e já mostrou conhecer o Momoshiki quando descobriram do karma do Boruto, essa teoria de que esses tais membros são uma vergonha faria ainda mais sentido, pois o próprio Ishiki fala com orgulho da vontade do clã, dizendo que não poderia deixar ela morrer e que passaria então ao Koji, comentando que o clã evoluiu por milhões de anos e citando até o estágio de Deus único alcançado por Shibai, que provavelmente é a meta para todos os membros, pois ele conseguiu o que todos querem. Então, o que o Ishiki pensaria de alguém que é contra isso fazendo parte do próprio clã Otsutsuki? Simplesmente, ele os veria como uma desonra ao nome sagrado do clã e tudo que fizeram até então nesses milhões de anos. Fora que o Ishiki é obcecado nesse lance de propósito, a tal ponto que ele fez a cabeça do Kawaki e perturbou o moleque para acreditar que só tinha valor sendo o seu receptáculo e que ele não poderia ser mais nada no mundo. Então, podemos ver que o Ishiki
tem esse lance de que cada um tem o seu lugar e propósito, então alguém que se rebela e é contra o seu papel, como possivelmente nessa teoria esses seres, com certeza ele os enxerga como uma vergonha, mas tendo comentado a minha visão sobre o motivo desses símbolos estarem rachados, onde eu acho que esses seres estariam. Então, eu pensei em algumas possibilidades. A primeira é que estão vivos e exilados em algum local. Isso faria sentido, pois se eles são contra o clã, precisariam se esconder. Além disso, seria interessante, pois se de fato eles forem contra o que o clã prega, então teoricamente eles seriam Otsotsukis entre aspas do bem, sendo muito interessante para a trama ter mais membros que não sejam mais do mesmo, com outro ponto de vista e questões a serem trabalhadas e exploradas. Eles poderiam até ajudar futuramente com informações e detalhes sobre o clã. Porém, se estiverem mortos, eu ainda acho que eles podem ser citados e apresentados no futuro, porque, mano, essa história do Amado tá muito estranha. Quero dizer, não tô falando que ele mentiu com relação ao Shibai, o próprio Momoshiki confirma sua existência, mas em nenhum momento ele diz que o Sharingan é um Shinjutsu do Shibai, ele apenas confirma a existência do Shibai e que o Sharingan é sim um Shinjutsu, mas se mostra confuso com relação ao fascínio, dando a entender que ele não é um Shinjutsu e que o Amado estava mentindo, ou seja, ainda existe a chance do Amado talvez ter usado outros Otsotsukis que não o Shibai para dar os poderes da Eida e do Daemon. Não tô falando que o Shibai não pode ter também essas técnicas num grau maior, eu acho que ele tem uma quantidade absurda de Shinjutsu, mas eu acho muito conveniente essa história e já foi deixado claro que o Amado tá escondendo algumas coisas como a verdadeira origem do fascínio. Então sim, ele tá falando a verdade sobre o Shibai, como já foi confirmado pelo Momo, porém, quem sabe, ele usou esses Otsotsukis do mural. O fato do Momoshiki conhecer esses Shinjutsus não significa que necessariamente o Shibai que foi realmente usado, mas que o Shibai também tinha essas técnicas e cara, já ficou claro que o Shibai tem alguns doujutsus que já vimos, logo ele pode ter todas as técnicas do clã. O que eu quero dizer é que pra mim faz muito mais sentido a ele e o Daemon serem experimentos à base do DNA desses tais seres, que o Ishiki mesmo pode ter matado e guardado os corpos, até porque, como comentei no meu vídeo anterior, se o Amado tiver o corpo do Shibai, como ele diz que tem, mano, ele seria invencível, pois essa é a maior arma do mundo. Ele pode criar diversos experimentos à base do seu DNA, então seria melhor ele ter os corpos de Otsotsukis mais limitados, além de ser conveniente demais ele achar o corpo do Shibai. Provavelmente foi o Ishiki que achou, mas ainda assim, eu acredito que esses dois Otsotsukis dos símbolos rachados não são tão poderosos quanto o Ishiki, pois no mural claramente existe uma hierarquia. Ishiki está acima de todos os outros, como se originalmente, antes da traição da Kaguya, ele fosse o mais poderoso. Depois vem a Kaguya e o Momoshiki na mesma linha dela, como se eles estivessem ali praticamente no mesmo nível, mas talvez pelo fato do Momoshiki ser o líder da sua dupla, ele tivesse alguma liderança sobre ela, como ele mostrou que provavelmente tinha quando apareceu a procurando. E embaixo tem o Kinshiki. Já essa dupla rachada tá ali abaixo do Ishiki e no mesmo nível do Momo e da Kaguya mais ou menos. E se a gente considerar que os únicos poderes da Eida e do Daemon que pertencem ao Shibai são o Sharingan e a reflexão, o fascínio não é, essa dupla seria até que bem pé no chão. Um deles poderia ver o passado e presente e o outro reflete todos os golpes, sendo poderosos sim, mas não num nível exagerado, limitando também o que o Amado poderia criar com eles, já que com o corpo do Shibai, considerando que ele tem vários poderes, o céu é o limite pro Amado. Então eu acredito que essa pode ser uma possibilidade, mas como eu disse antes, também pode ser que o Amado realmente tenha o corpo do Shibai e esses seres estejam vivos e serão úteis no futuro, quem sabe sendo aliados contra uma futura grande ameaça. O fato é que a obra sempre aproveita um ponto do passado. Aquele painel do Amado olhando a Delta gerou teorias por anos até ser finalmente revelado que ele tinha uma filha com a aparência da Delta. No caso, a Delta era um clone da sua filha. O deus Otsutsuki era o sonho mais molhado dos fãs, era uma das maiores teorias, tendo algumas poucas pistas na obra e foi confirmado futuramente. Logo, eu não desconsideraria esses símbolos que voltaram a aparecer recentemente também e que têm chances de serem aproveitados no futuro. Mas enfim, vocês acham que os Otsotsukis desses símbolos vão aparecer no futuro? E se aparecer,
aparecerem, vocês acham que eles serão diferentes dos outros membros que já foram apresentados? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Não se esqueça também de se inscrever no canal e deixar o like, porque isso ajuda bastante no engajamento do vídeo. É isso, valeu pra quem assistiu até aqui, fui!